Nesse vídeo eu vou te ensinar como instalar plugins no Photopea. Olá, tudo bem com você? Me chamo Maurício, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Seduc. O Photopea é um software que se destaca pela sua capacidade de se expandir além dos limites. E um dos recursos que é muito útil são os conhecidos plugins. Então imagine você navegando pelo Photopea e de repente tem ao seu alcance recursos adicionais que transformam suas criações, como por exemplo, um brilho extra às suas imagens, criar nuvens com um simples clique e muito mais. Então é isso que os plugins fazem, né? Com os plugins, o Photopea ele se torna uma caixa de ferramentas ainda mais completa para suas ideias ganharem vida. Então, quero te convidar para embarcar comigo, pois eu vou te mostrar agora como usar esse valioso recurso e responder algumas perguntas bem importantes. Uma coisa que você precisa fazer antes de qualquer coisa é criar ou vincular a sua conta de e-mail no Photopea. Por que isso é importante? Ao criar uma conta dentro do Photopea, todas as alterações feitas na interface do Photopea, incluindo a instalação do plugin, serão salvas. Isso também inclui instalação de fontes, pincéis, actions, as ações, gradientes, entre outros recursos. E isso, no final das contas, é muito importante porque dessa forma você vai encontrar todos os recursos instalados por você no Photopea. Muitas pessoas fazem perguntas nas áreas de comentários justamente sobre isso. Pô, Maurício, eu não estou conseguindo ver as fontes que eu instalei, eu não estou conseguindo ver os padrões que eu instalei, principalmente quando ele abre o Photopea em um outro computador. Então agora você vai aprender como é que se loga no Photopea para que todos os recursos instalados possam estar disponíveis em qualquer lugar que você entrar no Photopea. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Para isso você vai fazer o seguinte, onde tem o botãozinho conta, você observa que ele está vermelho, então dá um clique e aqui eu tenho as opções, Free e Premium. Não vamos modificar em nada isso aqui, a gente vai continuar trabalhando com a opção Free, mas aqui eu tenho um botãozinho chamado entrar, então vou dar um clique nele e aqui eu tenho a possibilidade de criar ou me logar, melhor dizendo, através de uma conta Google, de uma conta do Facebook, de uma conta do GitHub ou de uma conta da Microsoft. Se você já tiver logado em uma dessas contas, fica até mais fácil, porque você não vai precisar digitar nem senha. Agora, caso contrário, se você entrar, por exemplo, numa conta do Google que você não está logada, ele vai lhe perguntar qual é o e-mail e qual é a senha para você poder fazer essa associação. Com isso, tudo que você instalar, como já falei, vai ficar disponível da próxima vez que você entrar com a sua conta, que você acabou se logando, Eu vou me logar aqui com a minha conta Google, então eu vou dar um clique. E aí você já pode ver, ele me logou aqui numa conta fake que eu criei justamente para estar mostrando aqui como é que a gente pode estar trabalhando. E aí quando eu quiser sair da minha conta, basta clicar aqui, no botãozinho sair. Olha só como já mudou a cor aqui no menu conta. Estava vermelho, agora já está laranja, significa que eu estou logado com a conta que eu estabeleci aqui no momento. Eu vou fechar essa janela, não preciso mais dela, e agora eu já posso instalar os meus plugins. Então, uma pergunta que você deve estar se fazendo agora é, onde é que está esses tais plugins? Se você clicar aqui no menu janela, além dos painéis disponíveis, você tem logo aqui, segunda opção de cima para baixo, plugins. Então, é aqui que você vai dar um clique. E agora você vai ter acesso a uma lista de plugins criados por usuários do Photopea. Talvez tenha plugins aqui que não lhe interesse, mas tem alguns plugins bem interessantes. E aí a gente entra para a terceira pergunta, que é como é que eu instalo um plugin no Photopea?
Mas antes de responder essa pergunta, eu vou ter que te fazer um convite. Se você aprecia o conteúdo do canal, não perca tempo e se inscreva agora mesmo. E não se esqueça de ativar todas as notificações clicando no sininho. Assim você vai ser informado sempre que um novo vídeo for postado. E aproveita e já deixa o teu like, porque eu tenho certeza que você está gostando muito do vídeo até agora. E ao fazer isso, você me apoia a continuar produzindo conteúdos de alta qualidade, totalmente gratuito para você. Então, desde já, agradeço o teu apoio. Então, voltando aqui nessa pergunta, né? Como é que eu instalo o plugin? É muito fácil, ó. Eu vou pegar um plugin aqui que eu quero utilizar, que é esse Super Bloom. Eu vou dar um clique nele e você observa que eu venho para cá e eu fico sabendo quem foi que criou, quantas instalações ele já foi feito, né? Ele foi criado aqui no dia 25 de novembro de 2022. Enfim, tem algumas informações, inclusive alguns comentários de pessoas que provavelmente já usaram esse plugin. E aqui, nesse botão, ao dar um clique, ele vai ser instalado. Então, vou dar um clique. Pronto. Quando ele aparece aqui, ó, uninstall, significa que o plugin foi instalado. E aqui já dou uma dica. Se você quiser desinstalar, basta voltar aqui e clicar em uninstall, que ele vai ser desinstalado do teu Photopea. Eu vou instalar mais 2 plugins. Então, vou dar aqui um back, que é voltar, e vou escolher esse aqui, ó, Cloud Generator, que eu acho bem bacana. Vou instalar também. Vou voltar e vou instalar esse Zeus aqui, ó, que é um gerador de raios, né, de partículas. Vou dar um clique, install também, back, beleza. Não quero mais nada daqui, vou fechar e estou de volta na tela inicial do Photopea. E aí vamos fazer uns testes com alguns daqueles plugins, né? E aí a gente acaba indo para uma outra pergunta, que é onde esses plugins estão? Eu vou clicar aqui em novo projeto. Quero te mostrar uma coisa interessante, ó. Eu vou escolher um dos modelos aqui. Eu vou clicar aqui, ó, para que ele não me mostre nenhum modelo com símbolos. Aqui eu não estou achando algo que me interessa. Eu quero algo como se fosse uma xícara. Então eu vou colocar aqui, ó, na palavra-chave cup, e aqui eu vou clicar, ó, em aleatório. Você percebeu que eu digitei a palavra-chave, em seguida cliquei aqui em aleatório justamente para que ele pudesse criar algo baseado nessa palavra-chave que eu estabeleci. E uma dica, né? Tem que ser, por enquanto, em inglês. E aqui eu tenho alguns modelos, né? Com xícaras. Beleza. Deixa eu ver aqui alguma coisa aqui. Interessa. Ah, esse aqui. Vou pegar esse modelo aqui, vou dar um clique e tá aqui ele disponível. Eu não quero nenhum texto, nem também essa barrinha do lado, então eu posso selecionar tudo aqui e deletar. Vou até tirar, só que funciona como se fosse uma espécie de sombra. Vou dar um clique, vou deletar também. E aqui do lado, olha só, eu tenho os 3 plugins que eu instalei. Eu tenho o Super Bloom, eu tenho o Clouds e eu tenho aqui os Zeus. Eu não vou entrar em detalhes sobre como é que esses plugins funcionam. Eu acabei de fazer a instalação e agora eu vou mostrar eles sendo aplicados de forma direta, até porque a maioria dos plugins possuem muitas opções que precisam ser ajustadas para obter um determinado resultado que vai a critério de cada pessoa. Eu não vou ficar perdendo muito tempo explicando detalhes por detalhes, até porque é algo muito particular, então você vai precisar ter que testar. Então aqui a minha ideia é colocar uma nuvem, né? Fazer aqui uma espécie de fotomontagem com uma nuvem aqui sobre a xícara. Então eu vou clicar aqui, ó, onde está o Cloud Generator. Ele vai me abrir aqui o painel, ó, com várias opções. E aqui eu já tenho o modelo da nuvem, olha só que legal. E aqui eu tenho uma área para as opções da nuvem, né, Cloud Options, ou seja, todas essas opções aqui vão mudar a forma como a nuvem é mostrada. E aqui Shadow Options, que é a sombra. Então todas essas opções aqui estão relacionadas à sombra. Então aqui eu posso aumentar a altura, a largura, se bem que depois dela inserida eu posso aumentar ou diminuir aqui sem problema nenhum. Eu vou deixar do jeito que está aqui. Eu vou clicar aqui em Insert to Photopea, ou seja, inserir no Photopea, e aqui eu vou trazer para cá, ó. Acho que vou dar uma diminuída. Pronto, vou confirmar e tá aí, ó, já coloquei uma nuvem fazendo uma foto abstrata, né? Beleza, não quero mais usar, clico aqui no plugin, ele fica oculto e pronto, né? Já mostrei aqui como aplicar um dos plugins que eu escolhi. Eu vou passar agora para um outro exemplo para mostrar a aplicação dos outros 2 plugins. Então vou vir aqui em arquivo, abrir, vou escolher essa foto aqui. Vou abrir. E aqui eu quero fazer uma montagem com essa foto, utilizando esses 2 plugins. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar luzes
nesses faróis. Depois eu vou criar um raio aqui, exemplo bem simples, só para que você entenda, né, o uso desses plugins. Então eu vou começar aqui fazendo o seguinte, eu vou mudar aqui o nome da camada para carro, e agora eu vou pegar aqui, ó, deixa eu aproximar um pouquinho, né, Ctrl barra de espaço, e aqui eu vou escolher o elipse, vou escolher uma cor, a cor que eu quero estar utilizando, se bem que depois eu posso fazer essa alteração, mas eu já vou dar a cor aqui de referência, então vou dar um clique, vou escolher aqui um tom alaranjado, vou aproximar aqui e aqui eu vou desenhar segurando o Shift e com a barra de espaço eu posso ir posicionando, legal. Se não ficou tão certinho eu posso dar um Alt Ctrl T, aproximar aqui, ó, e aí eu posso ir ajustando. Se eu segurar o Shift, ó, eu posso ir ajustando só um dos lados que eu queira. Tá legal aqui. E aí eu posso pegar a ferramenta mover, um Alt pressionado, posso aqui fazer uma cópia. Os faróis podem ser um pouquinho diferentes, então eu posso ajustar, Alt Ctrl T. E aí posso aumentar, diminuir, tá legal. Agora, eu posso pegar essas duas camadas aqui, diminuir um pouquinho aqui o zoom. E aí eu posso fazer uma cópia, né, com o Alt preso. Posso fazer uma cópia das duas. E aqui eu já posiciono. Se não ficou legal, eu, como já falei, é só Alt Ctrl T e aí eu ajusto, né? Mesma coisa aqui. Acho que tá legal. Barra de espaço duas vezes. Tá aqui as minhas luzes, né, dos faróis. Agora eu vou desabilitar o carro. Vou ficar só com as bolinhas aqui. E vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um clique aqui no Super Bloom. Ele vai ser carregado. E aqui ele já me mostra como é que vai ficar. Threshold, quero ela zerada, porque eu quero que ele mantenha a cor que eu estabeleci. Eu vou manter essas opções aqui mesmo. E aqui eu posso aumentar, né, a densidade do brilho, diminuir. E aqui eu posso estar mudando a saturação, deixar a cor mais ou menos intensa. E aqui no Hue Shift, ele tem que estar zerado se eu quiser manter as cores que eu estabeleci. E aqui, ó, se eu for trazendo aqui para a esquerda ou para a direita, eu vou alterando a cor desejada, tá? Mas eu quero usar exatamente a cor que eu estabeleci, ou seja, esse tom de laranja. Então aqui vai ficar 0. Beleza, é assim mesmo que eu quero, perfeito. Vou descer aqui um pouco mais, ó, Add to Document, ou seja, adicione ao seu documento. Vou dar um clique e pronto. Vou fechar aqui o painel e agora eu vou marcar aqui, ó. Aí você pode estar dizendo, pô, tá esquisito, Maurício. É porque ele gera uma nova camada aqui, ó, Super Bloom, tá vendo? Vou colocar ela logo aqui para baixo e vou desabilitar todas as formas. E aí eu vou ter a luz de fato, né, gerada pelo plugin. Só que eu posso até guardar, selecionar aqui tudo, colocar numa pastinha, chamar aqui de modelo luzes, desabilitar, né? E aqui, ó, eu vou chamar de luzes. Não tá tão legal porque a imagem tá muito clara. Então eu vou dar um clique aqui, ó, no carro e vou clicar aqui, ó, em nova camada de ajuste, vou escolher curvas e vou puxar esse carinha aqui, ó. Dá um clique e vou arrastar para que eu deixe um pouco mais escuro. Legal. Pronto. E aí, se você quiser, você pode diminuir um pouquinho a opacidade, né, para diminuir um pouco o brilho. Eu vou deixar 100% e olha só, antes, depois. Acho que ficou bem legal, deu um toque diferente, né? E agora eu vou trazer o raio usando o último plugin, que é esse aqui, o Zeus. Eu vou dar um clique, tenho aqui, ó, vários modelos, ó, Flash, Arc, Beam, Saber. Eu acho que eu vou pegar esse aqui, Flash. E aqui eu tenho dimensões, o formato, né? O glow. Aqui eu posso escolher a cor. Eu vou deixar ele do jeito que está. E claro, você pode depois fazer seus próprios ajustes. Eu posso brincar, né, com as opções e ver o que ele pode me oferecer de interessante. Beleza? E agora Add to Document. Gerou, posso esconder e tá ele aqui, ó. Vou só dar uma rotacionada. Diminuir um pouquinho. Diminuir aqui um pouquinho mais. Vou deixar ele aqui. Essa parte frontal. Beleza.
Então é isso, nesse vídeo eu te ensinei como instalar corretamente plugins dentro do Photopea. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, por favor, compartilha nas suas redes sociais. Isso vai ajudar a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar com essas informações que eu acabei de passar nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, uma crítica, uma sugestão, por favor, deixe um comentário abaixo. Eu faço questão de ler cada um deles e responder na medida do possível. Me despeço de você com um forte abraço e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!